A República de Weimar foi o regime político que vigorou na Alemanha entre 1919 e 1933. Esse período começou após a Primeira Guerra Mundial, com a abdicação do Kaiser Guilherme II e a proclamação da República, e terminou com a ascensão de Adolf Hitler ao poder. A Alemanha tinha sido derrotada na Primeira Guerra Mundial, levando a uma crise política e social. Em novembro de 1918, uma revolução eclodiu na Alemanha, levando à abdicação do Kaiser e à proclamação da República. Em janeiro de 1919, foi eleita uma Assembleia Nacional que se reuniu na cidade de Weimar para elaborar uma nova Constituição. A Constituição foi promulgada em agosto de 1919, estabelecendo uma república parlamentar democrática. O presidente era eleito pelo voto popular e possuía poderes significativos, incluindo a dissolução do parlamento e a nomeação do chanceler. As eleições eram realizadas por representação proporcional, o que frequentemente resultava em governos de coalizão. A Alemanha enfrentou graves problemas econômicos, incluindo hiperinflação na década de 1920, posteriormente, a Grande Depressão de 1929. Para ajudar a estabilizar a economia, os Estados Unidos implementaram planos que reestruturaram as reparações de guerra e forneceram empréstimos à Alemanha. O período foi marcado por uma efervescência cultural, com avanços significativos nas artes, cinema, literatura e arquitetura, ex-movimento Bauhaus. Houve muitos conflitos sociais e políticos, incluindo levantes comunistas e tentativas de golpe por extremistas, como o Putsch da cervejaria liderado por Hitler em 1923. Na República de Weimar, a sociedade experimentou um período de considerável liberdade cultural e social, o que levou a avanços significativos nas artes, na ciência e nos costumes sociais. No entanto, essa liberdade também foi acompanhada por comportamentos que muitos consideraram excessivos ou libertinos, especialmente em comparação com os padrões conservadores anteriores. A Constituição de Weimar garantiu liberdades civis, incluindo a liberdade de expressão e de imprensa. Isso permitiu uma explosão de criatividade nas artes, literatura, cinema e teatro. Havia um forte movimento em direção à igualdade de gênero, com as mulheres ganhando o direito de voto e participando mais ativamente na vida pública e profissional. Berlim, em particular, tornou-se famosa por sua vibrante vida noturna, com cabarés e clubes onde se celebrava uma cultura de hedonismo e experimentação sexual, e a cultura do cabaré. Movimentos artísticos como o expressionismo e o dadaísmo floresceram, desafiando normas sociais e artísticas. Filmes e peças de teatro abordavam temas considerados tabu, como a sexualidade e a crítica social. Houve um aumento na visibilidade e aceitação de comportamentos anteriormente considerados imorais, como a homossexualidade e o uso recreativo de drogas. Esses aspectos de liberdade e libertinagem geraram uma forte reação conservadora. Muitos setores da sociedade, especialmente aqueles ligados à direita política e aos militares, viram essas mudanças como sinais de decadência moral. A polarização da sociedade alemã foi exacerbada pela percepção de que os valores tradicionais estavam sendo subvertidos, o que contribuiu para a instabilidade política da República de Weimar. A economia durante a República de Weimar passou por diversas fases, desde a hiperinflação devastadora até uma breve recuperação econômica e, finalmente, a Grande Depressão. Essas flutuações tiveram um impacto profundo na população alemã. Os cabarés e a promiscuidade durante a República de Weimar são frequentemente lembrados como símbolos do clima liberal e hedonista que caracterizou a vida urbana, especialmente em Berlim. Esse período, entre 1919 e 1933, foi marcado por uma explosão cultural e social, onde as normas e valores tradicionais foram desafiados de várias maneiras. Cabarés eram locais onde o público podia assistir a performances de música, dança, teatro e comédia. Eles eram conhecidos por suas apresentações ousadas e provocativas. Muitas performances eram satíricas e abordavam temas políticos e sociais, frequentemente criticando o governo e as normas sociais da época. Os cabarés eram centros de experimentação artística e cultural, onde artistas inovadores e intelectuais se reuniam. Durante a República de Weimar, houve uma maior liberdade sexual, com menos estigmatização da homossexualidade, prostituição e outras formas de expressão sexual. As pessoas experimentavam mais abertamente com sua sexualidade, e isso era refletido na arte, literatura e cinema da época.
Filmes e livros abordavam temas como a sexualidade, a prostituição e os relacionamentos fora do casamento de forma mais aberta do que nunca. Exemplos incluem o filme Der Blaue Engel, O Anjo Azul, e os trabalhos do escritor Christopher Sherwood. Artistas como Otto Dix e George Grosz retratavam a vida urbana de Berlim, incluindo seus aspectos mais decadentes e promíscuos, em suas pinturas e desenhos. Essa liberalidade sexual e cultural gerou reações fortes de conservadores e tradicionalistas, que viam essas mudanças como um sinal de decadência moral. A Alemanha enfrentava enormes dívidas de guerra e reparações impostas pelo Tratado de Versalhes. Para pagar essas dívidas, o governo imprimiu dinheiro, levando à hiperinflação. O valor do marco alemão despencou. A população viu suas economias desaparecerem, os preços dos bens básicos aumentarem drasticamente e o desemprego crescer. Muitos alemães ficaram empobrecidos e desesperados. A classe média, em particular, sofreu enormes perdas, o que levou a um ressentimento profundo contra o governo e as potências vencedoras da guerra. Em 1924, o Plano Davis, implementado pelos Estados Unidos, reestruturou as reparações de guerra e forneceu empréstimos à Alemanha, ajudando a estabilizar a economia. Com o influxo de capital estrangeiro, a economia começou a se recuperar. Houve crescimento industrial, redução do desemprego e uma melhora na infraestrutura. Este período, conhecido como os Anos Dourados de Weimar, viu um florescimento cultural e uma sensação de otimismo entre muitos alemães. A crise econômica mundial iniciada pela queda da Bolsa de Valores de Nova York em 1929 teve um impacto devastador na Alemanha, que dependia fortemente de empréstimos e investimentos estrangeiros. O desemprego disparou, as empresas faliram e a produção industrial caiu drasticamente. A miséria econômica levou a um aumento do descontentamento social e à radicalização política. Partidos extremistas, como o Partido Nazista e o Partido Comunista, ganharam apoio ao prometer soluções para os problemas econômicos e sociais. A população alemã experimentou uma profunda desconfiança em relação ao governo devido à hiperinflação e à crise econômica. Muitos culpavam a República de Weimar e o Tratado de Versalhes por seus problemas. A desesperança e o sofrimento levaram muitos alemães a apoiar soluções extremas e líderes que prometiam restaurar a prosperidade e a ordem. Isso contribuiu para a ascensão de Adolf Hitler e do Partido Nazista. Durante os períodos de recuperação econômica, houve um breve sentimento de esperança e otimismo, mas isso foi rapidamente substituído por desespero e frustração durante as crises econômicas. A economia instável da República de Weimar, marcada por períodos de extrema inflação e depressão, teve um impacto profundo na sociedade alemã, criando um ambiente fértil para a radicalização política e o colapso da democracia alemã. Enquanto a República de Weimar é lembrada por seu florescimento cultural e suas liberdades civis, também é um exemplo de como mudanças sociais rápidas e uma percepção de excessos podem levar a reações autoritárias. Se gostaram do vídeo, deixe seu like, compartilhe. Se inscreva-se no canal. Ative as notificações. Até a próxima!